Tu estás farta de te esforçar e te esforçar e parece que o teu esforço e aquilo que tu apresentas no teu trabalho nunca é reconhecido pelos outros. Parece que o teu esforço nunca é recompensado e ao mesmo tempo tu vês as outras pessoas a fazer metade daquilo que tu fazes e a baldarem-se a certas responsabilidades, a terem o reconhecimento que na verdade eras tu que merecias ter. E eu sei que isso é difícil porque eu própria já passei por isso e é por isso que eu decidi trazer neste vídeo uma visão sobre o mercado de trabalho, o que é que está a acontecer no mercado de trabalho atual e de que forma também é que tu podes usar essas informações para te destacares num mundo cada vez mais competitivo. O meu nome é Leonor Ribeiro, este é um canal de desenvolvimento pessoal e profissional. Se tu te interessas a te desenvolver como pessoa e profissionalmente, clica no botão de subscrever aqui em baixo para acompanhar todos os vídeos que eu vou trazendo aqui no canal. O livro que eu ando a ler, 12 Regras para a Vida, que faz parte também do meu desafio de leitura, motivou-me a trazer este tema. Em particular, há uma frase do livro que eu vou-vos ler que diz: aquilo que experimentamos de forma subjetiva pode ser comparado mais facilmente com um livro de ficção ou um filme do que com a descrição científica da realidade. De que forma que eu interpreto esta frase? Num mundo cada vez mais voltado para as coisas concretas, para as informações, para aquilo que é objetivo e científico, tudo aquilo que está fora disso, que é a arte, como ele dá o exemplo, os livros e os filmes, e também a parte emocional está a ser cada vez mais deixada de lado pelas pessoas. Ou seja, as pessoas procuram descrever os seus sentimentos, até essa parte sentimental, de forma cada vez mais objetiva e justificar as suas decisões de vida e as suas decisões triviais com dados concretos. Mas há aí um problema, é que nós não podemos agir de forma 100% concreta, mas também não podemos agir de forma 100% emocional, então nós temos que encontrar um equilíbrio. Ao contrário do que acontecia antigamente, em que as pessoas se calhar não tinham tanto acesso a informações e a dados científicos, as pessoas agiam de forma mais emocional e pelo senso comum. Agora, em que pelo contrário há um excesso dessas informações ao dispor de qualquer pessoa, as pessoas tendem a tomar decisões do ponto de vista mais lógico, mas a parte emocional não deve ser abandonada. E vocês devem se estar a questionar o que é que isso tem a ver com o mercado de trabalho. Ora, na minha opinião, num mundo cada vez mais materialista e num mundo em que nós temos a inteligência artificial a entrar no mercado de trabalho, nós temos que considerar aquilo que vai ser valorizado no futuro em comparação com aquilo que era valorizado antes. Ou seja, se nós temos a possibilidade de colocar uma máquina a fazer o trabalho braçal, o trabalho técnico por nós, imaginemos uma empresa que pode colocar, por exemplo, uma cadeia de supermercado, várias caixas automáticas a fazer um trabalho de uma forma muito mais simplificada, mais rápida e poupando também naturalmente algum dinheiro, podendo a empresa seguir esse caminho, não vai tomar a decisão de contratar alguém. E nós, olhando para essa situação e para isso que está a acontecer no mundo, podemos cair na tentação, o que eu vejo a maioria das pessoas fazer, em dizer a inteligência artificial vai roubar os trabalhos às pessoas. Isso até pode ter um fundo de verdade, mas na verdade isso é necessário de acontecer para que nós, humanos, façamos a transição de trabalhos técnicos para trabalhos cada vez mais criativos. Se nos dissessem há uns anos atrás se nós preferíamos ter um trabalho em que nós desenvolvemos a nossa criatividade, em que nós podemos fazer algo com que nos identifiquemos, em comparação com um trabalho técnico e mecânico e repetitivo, nós nunca iríamos escolher o trabalho técnico, mecânico e repetitivo. Na minha opinião, nós somos tão mais felizes quanto nós temos esse lado criativo desenvolvido. Quem sabe fazer arte vai cada vez mais distanciar-se de um mercado dominado por informações e inteligência artificial. O mercado regula-se por uma lei muito básica, que é a lei da oferta e da procura. Se há uma grande procura para uma pequena oferta, essa função é mais valorizada. Fazemos um paralelo em relação às casas, por exemplo. Se houver muita procura por casas, mas pouca oferta de casas, que é o que está a acontecer atualmente no mercado, as casas vão se valorizar, porque há maior disputa por elas. A mesma coisa em relação ao mercado de trabalho. Se cada vez mais há a possibilidade de que esses trabalhos técnicos sejam automatizados, se cada vez mais, por outro lado, há uma oferta de pessoas para fazer esses trabalhos, então vai haver mais procura de pessoas
que tenham trabalhos diferenciados como arte, por exemplo. E é interessante ver que em 2025, que é a altura que eu estou a gravar este vídeo, muita gente ainda diz eu gostava de pintar, eu gostava de seguir arte, mas é um mercado muito instável. E a pessoa, por norma, escolhe uma profissão dita mais tradicional, pensando que está a fazer uma escolha muito boa, indo para um mercado tradicional. No entanto, o que nós estamos a observar é que o mercado tradicional está cada vez mais competitivo e cada vez menos a saber valorizar as pessoas que trabalham nele. Por outro lado, o movimento do mercado é um movimento que está cada vez mais a pedir por mais conhecimento, ou seja, para tu desempenhares uma função precisas de cada vez mais estudos. Primeiro era suficiente uma licenciatura, agora quase que é exigido que tu tenhas um mestrado em diversas áreas, não só enfermagem, que era a minha área, mas em muitas outras áreas é pedido que tu continues a fazer especializações. No entanto, aquilo que se está a constatar atualmente no mercado é que as pessoas que têm mais prática e experiência passam à frente das pessoas que têm currículos mais avançados a nível de conhecimento teórico. O conhecimento teórico está a perder espaço para a prática porque há cada vez mais pessoas a ocupar esse espaço, ou seja, cada vez mais pessoas com conhecimento especializado e cada vez menos pessoas com prática. Porque seguindo a lógica, e vocês tentem acompanhar este meu raciocínio, se tu estás mais anos a estudar, estás a abdicar de anos de prática para aumentares o teu conhecimento. E se cada vez mais pessoas fizerem isso, significa que há um grande grupo de pessoas que têm conhecimentos muito avançados, mas um grupo mais reduzido que apostou na prática e desenvolvimento de habilidades. Por isso, não te deves surpreender se cada vez mais os requisitos para entrar em determinadas vagas sejam anos de experiência e não tanto certificados de formação, uma vez que o mercado está cada vez mais a pedir pelo que está em falta, porque cada vez mais as pessoas estão a optar por formação em detrimento de experiência e por isso há cada vez menos pessoas com experiência para fazer as funções. Nós até podemos não concordar e achar que realmente o conhecimento deve prevalecer, nós podemos até considerar injusto que o mercado funcione desta forma, mas não podemos ignorar que ele funciona desta forma e que está a ter este movimento. A questão é essa. E se nós queremos sair na frente, que é este o ponto-chave deste vídeo, das restantes pessoas, temos que de uma certa forma, fazer o contrário do que a maioria das pessoas está a fazer. Porque se tu, atualmente no mercado, seguires pelo caminho mais óbvio, que é o caminho que a maioria das pessoas decide, tu vais ter um resultado parecido com a maioria das pessoas. Enquanto que se tu tomares opções e seguires um caminho quase que oposto à maioria das pessoas, vais-te destacar. E aí é que está a chave. A maioria das pessoas considera que para se destacar num mercado cada vez mais competitivo deve fazer uma formação extra. Pelo contrário, porque a maioria das empresas valoriza colocar logo o funcionário a prestar serviços e não ter essa responsabilidade de lhe ensinar como é que funcionam as dinâmicas. Não sei se me estou a fazer entender. Eles querem pessoas com experiência, sobretudo em áreas também ligadas à saúde, mas eu acredito que seja transversal à maioria das áreas. Não querem esperar o tempo para que uma pessoa, apesar de ter imensos certificados e imensas formações, aprenda, porque há um tempo natural que cada um de nós precisa para se tornar bom a fazer alguma coisa. É diferente saber a teoria de saber aplicar na prática. E as empresas, por norma, estão cada vez mais a valorizar pessoas que já saibam aplicar as coisas na prática. E é por isso que quem tem mais prática vai ter mais valor neste mercado futuro, pelo menos na minha opinião. Fazendo um resumo de toda esta conversa, os caminhos menos óbvios, e nós já estamos a ver isso acontecer de forma mais clara, ligados à arte e trabalhos criativos, sejam eles até trabalhos ligados às redes sociais, trabalhos ligados à comunicação, trabalhos ligados mesmo à arte, pintura, coisas mais ligadas à parte de expressão artística, está a ser cada vez mais valorizado neste mercado. Enquanto que trabalhos mais técnicos, até mesmo ligado à saúde, nós vemos os médicos a dizer que estão a perder o seu poder de compra, nós vemos os professores a dizer que o salário que eles ganham já não é o que era e já não dá para as despesas. Mas eu compreendo perfeitamente quando tu te frustras sabendo que tu tens muito conhecimento, que tu batalhaste muito por um lugar, mas depois vês outras pessoas ser destacado em relação a ti. Se tu és uma pessoa que
quer subir profissionalmente, que quer consolidar-se no mercado de trabalho, seja em que área for, e eu sugiro que tu comeces a observar de forma mais clara e de forma mais crítica estes movimentos de mercado e saibas posicionar naquilo que está a ser valorizado ou que vai ser valorizado no futuro e não tanto naquilo que era valorizado no passado. Como é, por exemplo, essa questão dos conhecimentos e esta questão da prática e de execução de habilidades, como é, por exemplo, os trabalhos técnicos em comparação com os trabalhos criativos, como nós já falamos aqui, e como é, por exemplo, a nível da inteligência artificial, que já pode comatar alguns tipos de trabalhos e por mais que tentemos lutar contra a maré e por mais que consideremos que é injusto, é inevitável no futuro, já foi assim na Revolução Industrial, vai ser assim agora, que cada vez mais as empresas optem por simplificar os seus processos e que optem por poupar recursos, nomeadamente humanos, se puderem assim o fazer. E tu, estando atenta a essas coisas, poupa as tuas energias para tentar ir contra um mercado que vai sempre prevalecer, na minha opinião, e poderes-te valorizar por todas as outras competências que nós já falamos aqui e que vão ser cada vez mais valorizadas no futuro. Eu não sei se este vídeo ficou um pouco confuso, porque eu tentei pegar numa ideia que apanhei no livro e vir falar sobre ela aqui, juntando com outras ideias que eu já tinha e que já vinha constatando em relação a esta questão da carreira e desenvolvimento profissional. Se tu gostas deste tipo de temas mais ligados à área profissional, clica no botão de like para eu saber que este vídeo é um tema que vocês gostam de assistir. E claro, se chegaste até aqui e não subscreveste o canal, está na hora de clicar no botão de subscrever aqui em baixo para ficar sempre por dentro nos próximos vídeos. Obrigado por teres ficado até aqui, eu mando-te um grande beijinho e nós vemos-nos já no próximo vídeo. Até à próxima!